Oi, turma! As primeiras atividades de Sociologia já estão disponíveis lá na plataforma Moodle, que é a principal plataforma que a gente está utilizando nesse período de educação à distância, enquanto perdura a pandemia de coronavírus. Inclusive, essas primeiras atividades já estão com prazo de entrega para o dia 15 de maio, próxima sexta-feira. Mas, antes de tudo, eu gostaria de responder a pergunta que não quer calar. Vai valer nota e é obrigatório fazer? Bem, gente, eu acho que já está bastante perceptível para muitos de vocês que não existe uma previsão muito clara de quando as atividades presenciais da escola vão ser retomadas. A gente teve aí uma série de decretos que foram sendo reeditados, né? O decreto em vigor atualmente ainda prevê o retorno das aulas para o dia 31 de maio. Em determinado momento, houve aí uma intenção do governador de antecipar esse retorno, mas aparentemente, né, ele voltou atrás, porque já houve publicações aí nas redes sociais de parte do governo de que, de fato, não existe uma previsão para que as escolas voltem a funcionar, né? Porque a escola tem suas peculiaridades, né? Diferente de um supermercado, por exemplo, que pode aglomerar muita gente, mas essas pessoas no supermercado, elas não ficam interagindo entre elas, né? E elas estão ali por um tempo, elas vão lá, fazem suas compras e vão embora. Na escola não, a gente fica horas dentro de uma sala de aula, com muitas pessoas bastante próximas umas das outras, sem uma circulação de ar ideal, né? Ainda tem momentos mais delicados, que é ainda mais difícil a gente fazer, por exemplo, controle de uso de máscara, como é o caso do intervalo, o caso do horário das refeições. Então, retorno das aulas é uma questão bastante complicada. E, em paralelo a isso, ainda existe aí um movimento, né, de familiares de estudantes da rede e de professores que não aceitam o retorno das aulas sem que seja feito um parecer técnico independente de profissionais de saúde que realmente atestem que é seguro que a gente retome essas aulas, né? Então, além da gente não ter uma previsão definitiva por parte do governo, vamos supor que o governador determine que a gente realmente retorne agora dia 31. Se não for gerado nenhum estudo técnico que, digamos assim, autorize essa decisão, certamente vai haver uma batalha jurídica, né, aí entre professores e profissionais da educação, familiares e o governo, o que vai, né, arrastar ainda mais esse retorno. Então, o que a gente pode ter certeza agora? É de que a gente não sabe quando as aulas vão voltar. Dito isso, não tem como passar para vocês agora uma programação fechadinha, constando quantas atividades a gente vai fazer e quanto que vai valer cada uma delas. Porque eu não sei justamente quantas atividades nós vamos fazer no final das contas pela internet. A minha intenção, a princípio, e a gente pode ajustar isso, né, no decorrer do tempo, é propor para vocês um conteúdo com atividades por semana, e cada atividade que vocês fizerem vai valer 10 pontos. Né? Então, em princípio, todas as atividades vão ter o mesmo peso. Elas vão valer 10 pontos. Daí vamos supor que eu passe no total 4 atividades. Você tirou 10 nas 4. Eu vou somar 10 com 10 com 10 com 10, 40 e dividir por 4, né? E você vai ter aí a média de 10 pontos. Ou você tirou 2, 10 e 2, 5, sua média vai ser 7,5. Beleza. Então, primeira coisa, as atividades vão ter aí o mesmo peso, todas vão valer o mesmo, e no final eu vou somar tudo e dividir pela quantidade de atividades que vocês fizeram, ok? E como é que eu vou lançar isso no boletim de vocês? Eu também preciso esperar, né, o retorno das aulas para saber o que mais vai ser lançado no boletim. Vamos supor que a gente não demore para voltar e que a gente ainda faça prova presencialmente na escola. Se isso acontecer, vai sobrar poucos pontos para eu lançar das atividades de EAD. Então, vamos supor que sobe 3 pontos. Eu vou ter que fazer um cálculo e converter esse 10 que você tirou nos 3, né? Então, vamos supor, você tirou 10 e eu vou lançar 3 pontos de EAD, então eu vou lançar 3 pontos para você no seu diário. Você tirou 5 no EAD, eu vou lançar 1,5, ok? Mas vamos supor que aí a gente demore bastante, né? A gente não consiga voltar esse bimestre ainda, e praticamente todas as notas do diário de vocês tenha como fonte as atividades realizadas por EAD. Vamos supor que sejam 8 pontos. Eu vou converter esses 10 pontos que você tirou no EAD nos 8. Né? Então, você tirou 10 pontos no EAD, eu vou lançar 8 no diário. Você tirou 5 pontos no EAD, eu vou lançar 4 no diário. Beleza? Então, assim, o peso dessas atividades vai depender
de quando a gente for voltar. Quanto mais tarde a gente for voltar, mais atividades vocês vão ter para fazer e mais peso elas vão ter no diário, no boletim de vocês. Então, como vocês já devem ter percebido, é obrigatório fazer essas atividades do EAD? Sim, elas são obrigatórias, elas vão ser lançadas, elas vão compor a média final de vocês. É óbvio que a gente entende que existem pessoas com determinadas limitações para fazer essas atividades pela internet, né? E no caso dessas pessoas, elas continuam sendo obrigadas a fazer atividade. Porém, quando retomarmos a normalidade, né, quando retomarmos as aulas presenciais, essa pessoa vai ter a oportunidade de fazer essas atividades presencialmente. Mas veja só como que isso pode ser complicado. Dependendo de quando a gente for voltar, o acúmulo de coisas para fazer vai ser gigantesco. Imagine isso de várias matérias, né? Vai ser muita coisa ao mesmo tempo para fazer. E assim, gente, é óbvio, fazer muita coisa ao mesmo tempo não costuma gerar bons resultados, né? Então, se você tem as condições necessárias para fazer essas atividades enquanto você está aí de quarentena, gente, por favor, faça. A gente já passou aí 40 dias, né, tranquilão, já deu tempo de descansar, já deu tempo de fazer um monte de nadas, né? Agora vamos retomar aí, vamos botar a cabeça para funcionar, vamos se exercitar. Ficar parado tempo demais é prejudicial para vocês, prejudicial para todo mundo, e não tem por que deixar isso para depois. Não tem porquê. Tá, mas como é que vocês vão entrar aí nessa tal da plataforma Moodle e fazer essas atividades? É bastante simples. Abre aí o seu navegador de internet, pode ser no computador, pode ser no celular, e você vai digitar lá na barra de endereços ead.se, de Secretaria de Educação, .df.gov.br/CRE, que significa Coordenação Regional de Ensino, /PPC, que significa Plano Piloto e Cruzeiro, /Semicruzeiro. Só isso. E daí vai aparecer uma tela de login para vocês. E nessa tela você vai digitar, tanto no login quanto na senha, o seu código de aluno. Se você não sabe seu código de aluno, junto com esse vídeo eu estou mandando uma listinha com o código de aluno de todo mundo, então pega aí seu código e faça o seu acesso. Depois do primeiro acesso, vai pedir para você criar uma senha privada, uma senha particular sua. Você também pode fazer isso pelo aplicativo. É só baixar aí o aplicativo Moodle, né, escreve M-O-O-D-L-E, lembra um pouco a palavra Google, né? E daí a primeira coisa que vai aparecer na tela é do aplicativo, ele vai pedir para você inserir um site. Você vai digitar esse endereço enorme que eu falei e vai fazer esse mesmo esquema, digitar seu código de aluno no login e na senha. E daí, prontinho, você vai estar lá na plataforma, né, é só procurar a sua sala e tal, as matérias estão todas lá. E quanto ao Google Classroom? Bem, gente, o Google Classroom ou Google Sala de Aula inicialmente não seria utilizado na nossa escola, né, mas eu vi que muitos de vocês acabaram acessando, acabaram se cadastrando e acabaram até fazendo as atividades, mas eu ainda estou aqui na batalha para poder acessar isso. Tá? Eu consigo, né, eu consigo fazer o login, eu consigo acessar aquelas turmas lá que aparecem em Sociologia do primeiro e segundo ano para vocês, terceiro ano não aparece, mas parece que tem um outro campo com atividades que eu não consigo acessar ainda. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para quem ainda não acessou o Google Classroom que deixe isso de lado, tá? Quem acessou, aguarde. Assim que eu tiver acesso, eu vou considerar atividades que vocês fizeram lá, e daí vai ser naquele esquema que eu falei. Vamos supor que eu botei 10 atividades no Moodle e você fez 2 no Google Classroom, beleza, eu vou somar essas 12 atividades e vou dividir por 12, ok? Vão ter todas no mesmo peso. Talvez mais pra frente, depois que eu conseguir acessar, eu até peça para todo mundo entrar e todo mundo fazer o que tem lá. Talvez. Por enquanto, não. Tá? Por enquanto, se você fez alguma coisa no Google Classroom, espera, por favor. Se você não fez, não faça por enquanto. Foca no Moodle.